E por último, mas não menos importante, o modelo que eu estou propondo, denominado RIDE, que é uma abordagem com Deep Learning para esse importante campo de pesquisa que trata da conversão de frequência de variáveis, em especial de série de tempo. E aqui na literatura, eu começo mencionando um importante artigo do Milton Friedman, que é considerado o seminal neste campo, que ele trata da interpolação de série de tempo a partir de séries relacionadas. Discorro nesse primeiro parágrafo sobre essa ideia seminal dele, e no parágrafo seguinte eu referencio Shao e Lin, cuja abordagem unificou um problema que estava em aberto no trabalho do Friedman e acabou servindo como referência fundamental até hoje quando se aborda esse problema. Se você estiver interessado em mais detalhes desse amplo campo de pesquisa, a referência é essa aqui, Pavia Miralles, de 2010, uma boa revisão de como esse assunto tem sido tratado até então. Na sessão seguinte, eu aproveito para revisar mais alguns artigos relacionados a redes neurais e economia. Nós temos, por exemplo, trabalhos desde 1988, utilizando redes neurais, vários trabalhos na década de 90 e se intensificando mais recentemente, como eu comentei lá atrás, em decorrência do aumento da capacidade de processamento de dados e também da disponibilidade de dados para se trabalhar. E, claro, a própria evolução dos algoritmos de Deep Learning. Apresento a tabela 2 aqui uma comparação entre o modelo de Shao-Lin e o RIDE que eu estou propondo, e destaco a questão do RIDE, que ele lida com as relações não lineares, assim como, pela característica como ele é construído, ele está pronto para lidar com Big Data, algo que é mais difícil em técnicas como a solução de Shao e Lin. Prossigo falando sobre a importância de mapear o PIB com essa estratégia de aumentar a frequência dessa variável que geralmente é disponível trimestralmente. Em alguns casos pode ser até anual, e com isso ter uma defasagem muito grande na sua divulgação de uma informação que é das mais relevantes quando se pensa em macroeconomia. Prossigo com a implementação, explicando as escolhas, e chegamos aos resultados. E eu destaco essas curvas que acompanham ao longo das épocas o desempenho tanto do conjunto de treinamento quanto do de validação, e elas estão conforme esperado, bem como o fit, o mapeamento, muito bom, que a gente percebe visualmente entre o RIDE e o target, que é o PIB trimestral do Brasil nesse caso. Mais algumas comparações importantes. Aqui é o método de Shao-Lin, comparando com o PIB do Brasil. O IBC, o Indicador de Atividade Econômica divulgado pelo Banco Central, que é mensal, comparando com o monitor do PIB da FGV, também mensal, e o RIDE. E essa última comparação para todo o período é entre o IBC, o PIB e o monitor do PIB da FGV. No texto discuto essas comparações e os desempenhos, bem como a extrapolação do RIDE.